Bom, pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês uma pessoa muito especial, que tem uma história de vida maravilhosa, de muita luta, de muito desafio, de muita vitória, porque ele lutou, enfrentou os desafios, os seus obstáculos, o preconceito, de tudo, né? Dele ser quem ele é, a profissão que ele escolheu seguir. E o que eu fiquei mais feliz quando eu conheci ele foi que realmente eu vi que ele estava realizado. Hoje eu vou trazer um brilho especial para esse dia dessa pessoa linda que hoje é professor, dançarino, bailarino e professor da Academia Vera Passos. Moa Nepomuceno vai trazer sua história hoje maravilhosa. Ai, amiga, Bem-vindo. queria agradecer pelo convite. Enfim, é um prazer estar aqui. Você é uma Igualmente. pessoa, o brilho puro, o Ah, brilho em pessoa, e é uma honra estar obrigada. aqui com você. Oh, meu lindo. Eu que É, agradeço. Te conheci de cabelo azul. Pois não. Ai, gente, aí a gente deixa o cabelo azul para o tempo que passou, lá pra É? trás. É, Largou. largou, porque estragou o Cabelo cabelo, azul. né? Hoje em dia é só Estragou? seco, hoje em dia é só seco. Gente, tava Acabou, maravilhoso quando eu conheci acabou. Mo e bate papo com ele na Cabelo piscina do hotel. azul, coisa. Mas foi ótimo, foi ótimo. Foi Troca de ótimo. energias. Muito. Foi tão bom que hoje a gente está Tá aqui aqui falando sobre junto. você. Oh. Para as pessoas entenderem o brilho da sua história. Ai, Que me amiga. marcou demais. Pois sim. Me conta, Moa. Eu moro em Fortaleza hoje Como em é que tá? dia. Uhum. Moro em Fortaleza, só que eu, quando era pequeno, criança, morei. Gente, gaga. Eu, quando, Toca o barco. eu, quando era criança, morava em Parnaíba, no Piauí. E meus pais, eles sempre foram divorciados, separados, porque foi aquele amor de verão e tudo. E acabou que eu morava com a minha mãe e meu pai morava em Fortaleza. Mas peraí, eles eram separados, Eles se encontraram, meu pai jogava. se encontraram Jogador de pela futebol. primeira vez, Já anota assim. que jogador de futebol. Aí já tem o perfil de jogador de futebol, uma É. coisa. Olha, que Entendeu? bom. Foi jogar futebol em Parnaíba, Uhum. conheceu minha mãe. Aham, teve Aquela um lance. coisa, gatinha. Teve um plá. Um coisa, entendeu? Subiu E um nasceu o brilho. Moa. O Moa veio. Olha. Entendeu? Só que foi aquela coisa que Tipo assim, juntou, aconteceu e separou. tchau. Juntou, E a separou. sua mãe nisso engravidou. Nisso engravidou. E ela tinha Cuidado, quantos hein, anos, meninas? amor? Ela tinha, mamãe tinha 19, eu acho. Olha, era jovem, Era jovem, né? mamãe é nova. Sim. E aí, papai tinha 24. E aí, eu sei que se conheceram, e aí, enfim, cada um seguiu sua vida. Uhum. Certo? Papai voltou pra Fortaleza e minha mãe ficou em Parnaíba e eu fiquei morando com ela. Uhum. Junto a isso, eu morava com minha mãe, com minha tia, com a minha avó. E eu sempre fui uma criança pra frente, arte, não sei o quê, e tudo. Veio com tudo. Vim com tudo. Viva a arte. E aí, minha mãe sempre instigava muito em mim, sabe? Ela pegava Motivava. a colagem, eu levava pra casa, papel sulfite pra gente fazer colagem, tinta, Olha, isso e aquilo. educadora, né? Exato. Então, assim, Desenvolver. eu cresci em cima de cor, de arte, de vida, de brilho, de tudo isso, Por sabe? isso que seu Instagram é, né? Cor, Cor e e intensidade. intensidade. Porque a tua A minha essência foi vem da cor e formada. da intensidade. Por isso que você é uma pessoa Exatamente. intensa, né? Muita loucura. Gente, vocês vão ver. Depois desse bate-papo, eu vou deixar o contato de Moa. Vocês vão ver Moa Oh, dançando. gente. Vocês não vão acreditar. Eu fico de cara, eu fico lá tietando ele, porque eu acho ele sensacional. Ai, Perfeito. E aí eu sei que morei com minha mãe, minha tia e minha avó até 10 anos. Com 10 anos, meu pai e minha mãe perguntaram: você quer morar em Fortaleza? Querendo ou não, Parnaíba é o interior do Piauí. Então, Você tava com sua mãe. Tava. E aí, com 10 anos, me perguntaram: você quer ir pra Fortaleza, que tem uma qualidade de vida melhor, escolas melhores, Tudo. enfim. Eu falei: vou. Só que aí, meu pai, o estilo de criação era completamente diferente. Muito rígido. Imagino. Questão jogador de futebol, homem Do criado, homem, né? criado naquele âmbito nordestino, aquilo. Sim. Então, assim, Imagino. mudou da água pro vinho. Eu tinha que estudar. E Saiu aí, da arte. saiu daquilo. Você e a tinha vida, quantos anos? 10. 10. E a vida, aquela colorida, Ficou preta e cinza. branca. Ficou cinza. E aí, mas o que foi legal é porque quando eu cheguei em Fortaleza, com 10 anos, na minha sala, lá em Fortaleza tem muita cultura isso de escola de dança, sabe? Tem muito essa cultura de fazer aula de dança e tudo. E aí as escolas meio que se tornam família.
E aí as meninas da minha sala todas dançavam. E eu comecei a... Opa, o que é isso Que é aqui? isso? Escola de dança? Olha. Porque não tinha isso na minha cidade. Então, Entendi. Você se despertou pra e eu dança fiquei em tipo... Fortaleza nesse momento que você viu as Eu amigas já dançando. participava por exemplo, no colégio, tinha quadrilha, aquela coisa. Criança, Gostava, mas não participava. despertou ali É que isso, era. e amava fazer aquilo, sabe? Mas eu cheguei em Fortaleza e aí eu vi as meninas levando mala pro colégio, porque depois tinha festival. Ia Olha, maquiadas fazer a prova, porque depois tinha que fazer a apresentação, competição. Eu falei, gente. treinava, né? E eu, Ensaiava. gente, é isso que eu Isso. quero. Socorro. Olha, E amor. aí, quando eu senti isso pela primeira vez, eu sabia que a dança fazia parte de mim mesmo sem eu dançar. Quando você assistiu. Não é nem eu assistir, quando elas começaram a me falar. Ah, Porque eu elas não podia contavam. assistir. Porque Então, de as escolas de meninas. dança, tem a escola e tem as escolas de dança. Uhum. Entendeu? Não é na escola, é em outro Entendi, na lugar. escola de É em dança. outro lugar. E aí, eu sei que elas me contavam o que acontecia, como é que funcionava a aula, como é que era o esquema, o que era um espetáculo, o que era isso. E eu falei, cara, eu preciso Ficou disso. encantado. Eu preciso disso. Expressão. Isso me preenche, mesmo sem eu dançar, eu sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida. Nossa, E aí é o eu sei chamado. que. Só que assim, isso foi com 10 anos. Dos 10 aos 13, eu não pedia pro meu pai porque eu tinha medo. Tinha muito medo de falar pra ele que eu gostava de dançar, Nossa, mesmo sem dançar. sim. E aí eu Você morava vivia sozinho com ele, amor? com ele e com minha madrasta e Aham. minha avó. E aí eu sei que aquilo foi crescendo em mim, crescendo em mim, crescendo em mim. E aí chegou uma hora que com 13 anos eu pedi pela primeira vez, pai, eu posso dançar? E aí foi uma confusão. Como Dançar? assim com Como dançar? assim? Dançar é coisa Dançar o de quê? mulher. Não, não. Quer fazer um esporte, quer tocar um instrumento, Lutar? entendeu? Quer, enfim, dançar não. E Só aí? que aí foi crescendo cada vez mais em mim isso. E aí eu fui começando a consumir dança na internet. Cada vez eu perguntava mais para as minhas amigas, eu pedia para elas me ensinarem o que elas aprendiam na sala de aula. Entendeu? Olha, sede do conhecimento, de aprender. Então eu fazia no colégio, no meio do corredor do colégio, Ah, pedia para elas me ensinarem. E aquilo, assim, era o que me despertava, sabe? Era o que, meu Deus, eu vi isso aqui, eu vou fazer um dia. E assim, era aquela coisa de pedir, 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 imagino. Você pedir, pedir. comentava com a sua avó e com a sua madrasta que você gostava de dançar? Ou não Todo mundo também? sabia, sendo querendo ou não, é aquela coisa. Meu pai. É, o pai era que dominava a Então decisão. não tinha como. A minha madrasta falava, Uhum. deixa ele Apoiou, dançar. né? Ele gosta, deixa, é o que vai É, fazer ele feliz, deixa ele dançar. Só sim. que eu não dele era mais forte do Sim, que porque a isso. voz da casa era ele. Exatamente. E aí acabou que até os 13 anos, 14, a gente. Só que aí foi chegando a adolescência, aquela época mais pré-adulto, sabe? De 15, 16, 17. E aí a gente vai. Os hormônios Sim. vão vindo e tudo fica mais Começando a intenso se e aquela entender, se coisa. conhecer. E aí veio uma questão que foi a da sexualidade. Como é que foi? Qual foi essa questão? Conta pra mim. Porque de 15, 16, eu comecei a sentir um vazio. Olha, Sentir uma coisa. Eu sabia o que era. Eu sabia que eu era gay. você sabia? Mas eu mentia pra mim. Com Você não medo. aceitava. Você não aceitava que você Por, era gay. por medo da reação das pessoas. Não era. Principalmente do seu pai, que era uma figura que tava ali. Exatamente. Não era pelo. Ai, não quero ser gay. Não, era. Meu Deus do céu, o que Como é vai que eu vou acontecer com você se você fazer? se expulso de casa? Com 15 anos? Entendi. E aí começou a crescer Triste. esse Vazio. medo, e aí um vazio, e aí a minha vida realmente ficou cinza, assim, porque eu chegava do colégio, me trancava no quarto, ficava tudo fechado, ligava um filme e ficava assistindo o dia inteiro. E Não era aquela queria coisa fazer assim. nada. E aí eu entrei num quadro depressivo. Você parou de viver e Parei, passou a era existir apenas. exatamente. Era exatamente isso. A minha vida não tinha propósito, não tinha razão. Sim. Não E seu tinha pai? E aí ele meio que. Vendo esse seu momento Ele de ficar achava excluído. estranho, ele falava, sai do quarto, ele tem. Sabe, mas Sim, não tinha conexão. não existia isso, porque ele não ia ceder. Uhum. E aí eu ficava nesse buraco, sabe? E aí, querendo ou não, sendo gay, num colégio, eu amo meus amigos da escola, mas não tinha, eles não entendiam. Sim. Eles não entendiam a minha questão
do que eu sentia aqui dentro. Uhum. E eles não entendiam a questão da dança. Que você gostava de dançar e era um Isso. menino Porque é normal, jovem. futebol, coisa, Uhum. enfim, sabe? E aí eu meio que tinha as pessoas comigo, mas eu me sentia meio que perdido. Sozinho, né? Ter Sozinho. companhia e se sentir sozinho. Exatamente. E aí eu sei amor? que com 16 anos, eu falei, cara, eu sou Eu vou gay. fazer. Mas você já tinha beijado um menino? Não. Nada? Não tinha tido nada? Nada. Só admirava a figura masculina que você gostava de homem. É, e eu sabia, você sabe, Sim. entendeu? É a natureza, né? É, você sabe, não Natureza. adianta. Você Desde nasceu criança eu assim, sabia que eu era, exato. entendeu? Só que quando você vai virando adolescente, você já vai começando a se ver na sociedade. E a formar e querer se enquadrar naquele Exato, padrão do homem e mulher, né? exato. Pai e mãe, Exatamente. menino ou menina. É, aquela coisa. E aí eu sei que entrei num quadro depressivo. Foi tenso Foi por mesmo, meses, amor? assim, uma coisa péssima. E acabou que com 16 eu falei, cara, sou gay. E aí? Você E falou pro aí, seu pai, você chamou não, ele. e aí eu Você então não primeiro... fazia dança ainda? Não. Foi de 2010 até 2017 pra eu conseguir dançar. Gente, Foram 8 anos. 8 anos, gente. Muito tempo. 2016 eu... Esse processo, né, amor? com 16 eu tinha 2016 eu tinha 16 anos. E aí eu sei que falei, cara, é o que eu sou, não aguento mais viver assim, não faz mais sentido. Minha vida tá sem propósito. Eu tenho que viver. Eu mereço Sim. viver. Sabe? De verdade. Exatamente. A minha vida. Exato. E aí eu falei, chamei uma amiga minha, Janine. Falei, amiga, vamos ali tomar um café? Ela, vamos. E ninguém nunca te chamava pra conversar, amor, nesse meio Não. tempo? Não, porque é aquela coisa, falta a A empatia, empatia de de se quem colocar, né? de quem tá ao redor, de se entender, porque às vezes as pessoas julgam, Sim. as pessoas não tem aquela coisa, o que é que essa pessoa tá passando? Sim. O que é que tá acontecendo dentro do coração dela pra ela tá assim? É muito, ele é gay e ele tá se escondendo e é com ele. Entendeu? E aí eu chamei essa amiga pra conversar, eu falei pra amiga, eu sou gay. Assim, de repente. E aí? Soltei. Ela, amiga, tá tudo bem? Ela, de Foi, boa. tipo, amigo, Tudo bem, eu gosto de você do E mesmo não, jeito. Segui, não, e foi, amigo, tá tudo bem, seguiu, a gente acabou. Ah, E eu falei, gente, nossa, foi muito tranquilo. Foi mais simples do que eu tá imaginava. tudo bem. Eu achei que eu ia falar Tá um monte de coisa pra eu ela. pensei que- E realmente tá tudo bem. E aí eu falei, eu mereço viver. Aham. Eu mereço Ser saber o que é viver, sendo quem eu sou. com a minha identidade, como eu me enxergo, como eu me identifico. Exatamente. E aí, enfim, aí isso foi no meio de 2016, de 2016, de agosto pra dezembro, aí eu fui ser adolescente, eu vou sair, vou fazer isso, Que aquilo e tal. máximo, amor. Só que aí meu pai ainda, eu tinha que mentir, pai, eu tô indo porque eu tô namorando com fulana. Ah, você falava que tinha uma namoradinha, É, uma menina. uma coisa, é aquilo. Pra ele te dar liberdade, né? Exatamente, porque senão eu não ia conseguir. Sim. E aí eu sei que isso foi no dia 1º de janeiro de 2016 pra 2017. Meu pai me chamou no quarto pra conversar. Olha, E aí começou o ano. dia 1º. Verdadeiramente Começar, começou assim, o ano. bem. Olha. Atenção. E aí eu delícia. sei que ele perguntou assim, e aí eu tinha meu Instagram, só que meu Instagram era fechado. E aí alguém viu que eu postava no Instagram e mandou pra ele. Mas Eu você em postava festa, o quê? Eu em festa com meus amigos, enfim. Vivendo sua vida Exato, gay. exatamente. Com meninos. Exatamente. E não como namorada e nem em festinha que você mentia. Exatamente. E aí ele... Era a forma que você era feliz, né? Nossa, o que é isso? E aí? Aí eu... Aí você... Oi. Meu pai, não sou eu tenho um gêmeo. Mentira. Não. Aí eu fiquei assim, ó. Sabe aquele fio da espinha que vai subindo? Ei, assim? chocou. Quase que você Pronto. desmontou. Aí, pronto, minha vida Morri. acabou. E aí foi um drama na família. Mas aí você falou que sou eu mesmo? Não, pai, sou ou não? eu sou gay, entendeu? Não contei antes porque Não tive como. tinha medo. Uhum. Tinha medo do que ia acontecer, da sua reação, do que o senhor ia fazer comigo.
Nossa. Tinha medo. Só Como que se fosse aí errado, né? foi criando uma coisa, assim, foi realmente um caos na família. Porque Imagino. começaram a me associar com até. Mas você tá andando com traficante. Nossa Porque senhora, que loucura. aquela cabeça tão fechada, Aham. entendeu? Que parece que é uma coisa, um Que foi crime você ser criando, não, e gay. foi criando na cabeça umas fanfics da família. Uhum. Moacir, Moacir, Foi evoluindo foi, uma foi, Moacir, história. você tá se prostituindo. Meu Então, assim, Deus do foi céu. aquela coisa. Chocante Foi. demais. E aí eu meio que comecei a viver num cárcere privado. Eu só podia sair de casa, eu não tinha mais celular, não podia ter contato com meus amigos. Ou seja, te Eu proibiram de de ser viver. quem você Eu é, só mesmo você podia- falando, né? Eu só podia sair do colégio Pra pra cá. casa, colégio, colégio, casa, colégio. E aí a minha vida ficou assim, um caos, um caos. De novo. De novo. E assim, por mais que a minha época louco, ai, vivendo a vida gay, a Sim, fantasia gay, faltava algo, que era a dança. imagino. Uhum. O que que ia te libertar daquilo, né? Exatamente, porque era bom, mas e aí, o que é que eu tenho mais na Aham, minha vida pra fazer? aham, Qual é o meu propósito? Por que que eu tô aqui, sabe? aham. O que me preenchia, Sim. O o que 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 me realmente fazia me pleno, completa? o que me fazia pleno. Nossa, E aí eu sei que sorte que. você descobrir, né? E aí eu sei. Foi de primeira. Eu descobri o que era dança, eu falei, é isso. Olha. E aí eu sei que. Com 16 teve essas questões e tudo, eu comecei a bater de frente com meu pai. A encarar. A encarar. E O já tinha medo passou. despertado que era dança. O medo passou a ser raiva. Entendi. A Como é que você não rejeição te aceita? trouxe o Como sentimento é que de você não me raiva. aceita? Eu sou seu filho, como é que. E aí eu comecei a bater de frente. Muito de frente. Só que chegou Que amor é esse, né? Só que chegou uma hora que ficou impossível. Impossível. E aí era tanto isso, tanto isso, tanto isso, que um dia eu falei, não aguento mais. Falou pra ele. Não, eu pensei, eu não aguento Ah, mais. tá. E aí quando eu tava sozinho em casa, eu sou uma pessoa que eu tô super alérgica a vários tipos de medicamentos. Eu tenho Uhum. alergia a muitos medicamentos. Nossa, amor. E aí quando saíram de casa, eu simplesmente peguei todos os meus medicamentos que estavam na casa e tomei Nossa. todos. Que isso, gente? Porque é aquela coisa, uma coisa que falam, e é assim, quando a pessoa tenta suicídio, ela não quer parar de viver. Ela quer parar de sentir aquilo que ela tá sentindo. Exato. Ela quer se livrar da dor. Porque não tem mais Sim. o artifício, sabe? O que é que eu faço? Pra onde eu Eu tô vou? tentando pra todos os lados me achar, me curar, me proteger, e eu não acho. Como se fosse uma doença, né? Exatamente. E aí eu sei que tentei suicídio, e aí Uhum. a questão é que antes de eu tentar, eu peguei um celular que tinha lá em casa e criei um grupo no Instagram com alguns amigos. E eu só mandei, gente, amo muito vocês, obrigado por tudo. Olha. E aí uma amiga minha entendeu. E ela ligou pro meu pai na mesma hora. Tio, volta pra casa. O Moa tá tentando se matar. Meu Deus. E você tinha ideia que você realmente queria morrer? Mas é aquilo, Ou eu não não? queria morrer. Você não queria morrer, mas você tinha ideia de quando você pegou todos os remédios, você ia tirar sua vida? Eu sabia porque eu não aguentava mais. Entendi. Foi Porque mais forte a dor que você amiga, estava sentindo do que continuar do jeito, tava uma né? coisa assim, de que era, não dava. Não dava Entendi. pra existir. Porque tava sendo só existir e de uma forma que doía. Sim. Só A dor doía. estava maior. Só doía. Eu imagino, nem Entendeu? imagino. E é o que a gente falou no começo. Pra mim, a vida é cor. Sim, perdeu a Quando ela cor. perde a cor, quando ela perde o brilho, quando ela perde. Sim, acabou. Eu sou essa pessoa. Sim. Quando não tem, Você queria brilhar. Como desde criança com a sua mãe. não. Sabe? E aí? E aí eu sei que. Aí como é que foi, assim? E aí eu sei que seu ele pai foi pra voltou pra casa. casa. Papai me abriu a porta do banheiro, quebrou a porta do banheiro, me botou nas costas e me levou pro hospital. Você já tava desmaiado, Já amor? tava desmaiado. Papai me levou pro hospital, tive que tomar 3 doses de adrenalina. Nossa, Foram tirados amor. sacos do meu estômago de remédio. Foi uma coisa assim, passei 4 dias no hospital. Ai, gente. Desses 4 dias, eu só lembro dos 2 últimos dias, e muito pouco, porque eu tava grog. Os 2 primeiros eu não lembro de nada. Mas a única coisa que eu lembro, assim, muito marcante, foi que a assistente social veio falar comigo. No último dia, pra eu receber alta, e ela falou assim, você quer me perguntar alguma coisa?
alguma coisa você tem pra me perguntar, você quer pra falar e tudo. E eu falei assim, meu pai vai deixar eu dançar? Olha, Eu vou poder dançar? E aí ela nossa. falou assim, vai. Amiga, parecia que tudo que tinha acontecido tinha sido apagado. Eu saí feliz do hospital. Ou seja, você nasceu novamente Foi. quando você achou que você fosse morrer. E aí eu comecei a ver cor de novo. Porque a pessoa confirmou que você ia. Ela já E tinha conversado com seu pai? não sei. Isso eu não sei até hoje. É, amor. Mas ela falou, você vai poder dançar. Aí aquilo estalou. Aí Aí você foi aquilo. pra casa e aí? Você falou, eu quero dançar, me E aí matricula numa, eu falei, numa... pai, eu preciso dançar. Ele falou, não, você vai E dançar. ele não falou, amor, o que você fez? E como é que foi depois que chegou Não, do e a hospital? gente conversou, uma grande conversa, né? Sim. E aí eu expliquei pra ele e rolou essa questão dos dois se entenderem. Da Ele aceitação entendeu que entre ele, ele não né? E tava me você. fazendo bem. Sim. Que Pelo essa contrário. proteção dele Tava não te tava me fazendo fazendo mal. bem. Tava te matando. Exatamente. Tava E não te tirando quem tava deixando a minha viver. essência, ele tava tirando. E aí foi uma conversa, assim, foram dias de conversa. Eu e meu pai, a gente conversava muito, pra se Imagino. entender. Minha avó, de parte de mãe, ela queria que eu voltasse pra Parnaíba. Você não vai morar aqui, de Com jeito vergonha. nenhum. Como se fosse uma vergonha. Você não vai morar aqui em Fortaleza, eu vou levar de você de volta pra Parnaíba. E sua mãe de longe acompanhando isso, amor? Minha mãe em pânico. Minha mãe em Mas pânico. sua mãe foi contra, a favor de você Não, mamãe é aquele tipo dançar? de pessoa que, se eu quiser, mãe, é o seguinte, eu quero sair na rua, Ela deixa. pegando fogo. Meu filho, só cuidado, mas se você quiser pegar fogo, pode ir, mas Aham, cuidado. aham. É, Entendeu? mãe, né, Mãe, mãe? não, mamãe é maravilhosa. Só Ótimo. que ela ficou assim, Chocada. meu filho, você precisava me falar, você precisava. Se Só que é desabafar. aquela coisa. Você não conhecia, né? Era muito novo, uma criança, Sim, 16 anos, 15 anos. sim. E aí sei que conversei muito com o papai, conversei muito por muito tempo, assim, todo dia era uma conversa diferente, pra ir se entendendo, ele entendendo meu ponto de vista, eu entendendo dele. E aí sei que falei, pai, eu preciso dançar. E ele falou, não, você vai dançar. A gente vai E procurar aí? umas escolas. Eu falei, não, pai, a gente não vai procurar umas escolas. Eu vou dançar na Vera Paz. Ah, você já conhecia. Já, eu era fã, Mas nunca tinha feito aula. Não, amiga, eu era fã, eu era obcecado. Eu Olha. seguia todo mundo que hoje é meu amigo, que é meu professor, que é isso, eu já conhecia, ó. Eu era stalker. Olha. A história da Você academia. vivia admirando, É, né? é o que eu sempre falo. Eu dançava pela dança das pessoas. Sim. Era vendo os outros, era seguindo os Você outros. já dançava com a mente. Só Isso. faltava fazer o corpo acontecer Exatamente, na dança, mas né? eu já, aquilo já era real pra mim, só que pelos outros. Lindo. E aí aí eu você falei, pai, vai ser na Vera Foi Paz. lá e fez a matrícula. E aí fiz a Isso era que matrícula. ano, amor? 2017, dia 24 de maio de 2017. Dia de Santa Sara. Obrigado, Santa Arrasou. Sara. Santa Sara. E dia de Santa Sara. aí eu sei que entrei na dança, só que é aquela coisa. A gente quer ser uma coisa. Pra gente chegar nessa coisa. Você tem que passar pelo processo. E aí, depois dos quase 8 anos de processo de tentar dançar, Teve mais o processo pra de- dançar. entender meu corpo Aham. e chegar onde eu queria chegar, que ainda estou chegando. Ainda estou trilhando isso. Quando eu cheguei, eu falei, gente, tô lascada. Porque é corpo, Sim. é prática. Sim, você tem que E treinar o corpo. E seu dança, corpo as não pessoas era começam treinado. a dançar com o quê? Com 3 anos, É, começa 4 cedo. anos, 5 anos. Eu comecei com 17. Mas é a prova de que nunca é tarde. Nunca é tarde, gente. Quer Gente. dançar? Com 30 vai, com 20 vai, com 17 vai, só vai. É isso. Comece. Só dance. A palavra do momento é comece. Exato, faça. Porque é Se daí que entregue. vai abrir. Sim, É daí que você eu começa costumo a falar que a treinar. dança ela é muito recíproca. Muito. Se você se entrega a ela, ela vai se entregar a você. Ó, Então, assim, amiga, eu fazia aula todos os dias. na Vera Passos. Todos os dias. Saía da escola e ia Todos os dançar. dias. Todos os dias. Minha aula começava às 5 horas. Eu chegava na Vera 1h30. Gente, Eu ficava E conversando ficava com a lá. secretária, vendo as aulas. ficava fazendo tempo na dança. Não, eu queria assistindo, estar tá ali. Aham. Sabe? Porque todo aquele vazio que existia, Foi aquilo me preenchido. preencheu. Sim, você pegou esse espaço, E né? eu falei, a dança é o que foi e é a única coisa na minha vida que eu coloquei todas as expectativas. Toda energia, todo E foco. expectativas e projeções e me supriu até hoje.
Nossa, amor. Tanto que eu falo que a dança é a minha metade da laranja. Sim. A É dança é a razão de é o que você é a ter minha essência, é o que eu continuado, né? sou, é o que eu amo. E aí eu sei que muitas aulas, muitas, 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 muitas. E aí as coisas foram acontecendo. Eu entrei como pagante, virei bolsista. Olha. Depois disso, comecei a trabalhar na academia, dando assistência. Viram seu talento. Isso. Aí eu fui fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí hoje em dia, E hoje em dia sou você... professor de quase 80 criancinhas lindas e maravilhosas. Eu vejo, Sou fico bailarino apaixonada. solista da academia, um dos bailarinos solistas. Não, gente, agora espera. Porque ele tem um vídeo, ele tem vários vídeos dançando. E você vê que ele, assim, gente, não teria como ser outra coisa. É impressionante ele dançando. E eu quero que todo mundo veja. Porque você que está aí hoje ouvindo essa história e está se identificando, está achando que é difícil, e é também, não é desafiador, não é difícil, né? Vai passar. E você tem humor como uma inspiração de vida. Porque ele passou por depressão, infelizmente ele chegou a querer tirar a própria vida devido à dor de não ser a pessoa que realmente ele é. E olha que ser humano se tornou. Realizador, dança muito, ensina as crianças a Minha vida. dançarem, né? Dá um show. Então, esse podcast vai agregar muito pra você. E eu queria falar só uma coisinha. Vá, meu amor, Gente, fale. às vezes a gente acha que a vida, ela perde o sentido. Sim. Mas se você tem algo que você sonha, que você almeja, que você quer, que você deseja isso com todas as forças, mesmo no dia que tudo parecer que não é nem cinza, é preto, mesmo quando você não tiver teto, nem chão, nem nada, não desiste. Porque Continue. dói o processo. É um processo lento, é um processo difícil, mas que vale tanto a pena quando você consegue. Sabe, você acordar e falar, meu Deus, tô fazendo o que eu amo. Consegui, realizei. Uma coisa que eu falo é que quando eu comecei a dançar, eu sentia um frio na barriga de ir pra academia, pra minha academia todos os dias. Olha, assim. apaixonado. Isso. E aí hoje eu danço, vai fazer 6 anos. E eu brinco que nesses 6 anos ir pra Vera é a mesma coisa que uma criança ir pra Disney. Aham. Não mudou a magia. Não. Então, assim, quando você luta pelo que você sonha, pelo que você quer, pelo que você deseja, a magia existe, sabe? A mágica A acontece. magia acontece. E hoje você é professor da Vera Passos e você foi uma sementinha da Vera Passos, né? Eles devem falar isso. Sou cria de Vera. Cria, porque Cria. você entrou, Não, ali virou uma se família, virou base. apaixonou É o que eu falo. e Tudo tinha que eu sentia, o tanto. pertencimento, o vazio que eu sentia, ali foi feito assim, ó. preenchido. Porque ela te acolheu, você tinha o talento, o dom de dançar, de ensinar, né? E ela falou, gente, ele é o dançarino dessa academia, desse lugar. E a gente quer contratar para ensinar, para poder continuar essa missão da dança dentro do próprio lugar. Né? É porque a tia Vera, te amo, tia Vera. Manda um beijo. Te amo, tia Vera. Ela é uma pessoa que quando ela vê uma pessoa que quer algo, ela vai abrindo portas. Ela abre. Ela aposta em você. Se você vai querer passar por aquela porta ou não, aí é uma escolha sua. Mas à medida que você vai passando, ela vai abrindo cada vez mais. Entendeu? Incrível. Então, assim, por isso que eu falo, esteja em lugares que você sabe que as pessoas são Vibra. suas pessoas. Vibra na sua frequência, Exato, né? estão na mesma energia, estão na mesma energia, coisa. no mesmo momento, na mesma visão. E uma coisa que me ajuda, que eu acho que às vezes as pessoas conquistam as coisas
Mas pela rotina, pelo comodismo, aquilo deixa de ter o... É ser grato, sabe? Sim. Você vê a sua própria história. Eu acho que todo dia eu tento voltar lá atrás e ver tudo que eu Lembrar. passei e ver o que eu tenho hoje e falar, é isso. Sim. Eu sou grato pelo que eu tenho. Sim. Muito Viveu grato. hoje. Exatamente. E outra coisa que eu falo é que assim, as pessoas falam, amor, o que é que tu quer pro futuro? O que você quer pro futuro, Moa? Não sei. Eu planto. Agora, eu faço agora. Você tá vivendo o que você sempre quis Eu e o futuro faço- vai ditar isso, o porque o seu futuro vem. presente diz o O futuro. futuro vem. E você pretende continuar dançando? Como é que você se vê? Pensando no hoje, de você sendo dançarina e professor. Amiga, pra mim não existe uma vida sem dança. Não existe mais viver sem dançar. Pra mim, dançar é viver. Entendi. Então, a dança sempre vai estar junto de Quer mim. dançar sempre. Sempre. E assim, quando eu puder, eu já acho que a minha dança tem um propósito um pouco maior. Porque Muito bom, fala. eu tenho muitos coraçõezinhos comigo. Então, enquanto eu puder colocar a dança e a arte no coração de tantas pequenas, Ai, vai ser diferente, sabe? sim. Então, hoje em dia é muito mais. Transformar Hoje em dia a vidas. dança é muito mais. Eu até botei isso numa legenda, sabe? Eu dancei um solo em uma competição recentemente. Eu botei na legenda assim: Deus, eu peço todos os dias que nossas conversas sejam sempre trocando corações de pessoas. Porque eu acho que dança é isso. Então, meu propósito, eu acho que é sempre conseguir tocar uma plateia com a arte, um coração, emocionar e conseguir colocar arte no coração das minhas alunas. Sabe? Ai, que coisa mais linda Então- e pura. Então, pra mim é isso. Meu Verdadeira. propósito é esse. Você já vive o seu propósito. Exatamente. Né? Eu acho que vivo deve o meu ser sonho. isso que você sente. Você já vive o seu Exato. sonho se realizando todos os dias. Exatamente. E as coisas vão só acontecendo, graças a Deus. Amém. Com Vai o tempo. acontecer muito mais, meu amor. Amém. Moa só tem 23 anos, gente. Ele contou essa história toda, mas é jovem ainda tem uma estrada pela frente. Ele brilha no palco, na dança, como professor. Ele tem umas... Uma vez ele fez live falando da vida dele, que eu assisti há um tempinho, que ele contou um pouco dessa história. Ele fala do dia a dia, da motivação, de como ele faz, de como ele chegou Os até perrengues. ali. Os perrengues. Que Ele existem, conta... não é um mar de rosas. Não é, ele conta assim de toda a resiliência, de todo querer, de toda a vontade, né, que fez ele conseguir ser quem ele é hoje. Parabéns, Ô, meu querido, amor, obrigada demais. Obrigado, amei o convite. Tô Amor. muito feliz de estar aqui. Gostou de trazer seu Amei, brilho hoje aqui amei comigo? trocar brilho contigo. Ai, vamos ter mais, viu? Amei. Parabéns pela sua história, eu honro Obrigado, muito você ser essa pessoa e muito mais poder te conhecer. Que naquele momento eu te conheci e hoje nós estamos aqui, ó. Trocando Essa outras energia, energias. levando para o povo, levando para as pessoas que querem aí vencer um sonho, passar por vários momentos e ver que não é fácil realmente chegar como você chegou a realizar, viu? Parabéns. Mas é possível. E É super possível. Total. Nada é impossível. Nada. Só querer, né, Moa? Beijo, amor. Beijo, amor. Obrigado. Você trouxe Amei. teu brilho. Amei, amei. Obrigada. Tchau, tchau. Ah, peraí. O quê? Vamos embora, não. Quem quiser seguir o Moa, Instagram, Moa Nepumoceno. 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 Siga que você vai ver o show que Moa dá lá. E o brilho que ele vai deixar na sua vida a partir desse momento, tá? Ó, traz o brilho, fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.